Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Alec Trento. Sou geógrafo e hoje nós vamos entender a guerra na Ucrânia. A desinformação da grande mídia está imensa, levando a opinião pública mundial a uma onda de agressões russofóbicas de grandes proporções, sem ao menos dar ao outro lado o direito ao contraditório. Não é à toa que, na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Seja você um propagador de informações verdadeiras e de qualidade. Impulsione esse vídeo, dando seu gostei, comentando, compartilhando ao máximo de pessoas possíveis e nos apoiando com nosso Pix abaixo. Para entendermos o que está acontecendo na Ucrânia, é preciso voltar um pouco no tempo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os dois grandes países vitoriosos desse conflito disputavam o protagonismo global para ver quem seria a grande potência mundial. Eram, de um lado, a antiga União Soviética, formada pela Rússia, mais 14 países membros, e do outro lado, os Estados Unidos. A disputa acontecia principalmente no campo político-ideológico. Os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo/comunismo. O período desse enfrentamento chamou-se Guerra Fria, por não haver um conflito direto entre ambos os países. Mas, em contrapartida, houve vários conflitos indiretos entre eles, como a guerra no Vietnã, a guerra entre o Irã e o Iraque e a guerra na Síria, por exemplo. Esse período de Guerra Fria durou 44 anos, de 1947, com a reconstrução da Europa Ocidental, implementada pelos Estados Unidos com o Plano Marshall, até 1991, com o esfacelamento da União Soviética. Para fazer um contraponto ao Plano Marshall dos Estados Unidos, a União Soviética também começou a reconstrução do leste europeu pós-Segunda Grande Guerra e a ajudar diversos países dessa região. As animosidades entre a União Soviética e o Ocidente começavam a ficar cada vez mais acirradas. Em 1949, é criada em Washington a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, formada por países da América do Norte e Europa. É uma organização intergovernamental e também uma aliança militar. O que começou com 12 países, hoje é composta por 30 membros que se cooperam mutuamente em questões políticas e militares. Naquele contexto de Guerra Fria, a OTAN foi formada com o intuito de garantir segurança, seja de forma diplomática ou por uso de força militar, a todos os países que dela façam parte, principalmente contra possíveis ataques de países socialistas e até coibindo expansões do socialismo na Europa, e assim aumentar a influência do capitalismo naquele continente. Claro que o principal objetivo inicial da OTAN era neutralizar a influência da União Soviética e outros países do bloco soviético na Europa e no mundo. Como uma forma de se contrapor à OTAN, a União Soviética forma a sua própria aliança militar. Assim, em 1955, na capital polonesa, que dá nome ao acordo, é assinado o Pacto de Varsóvia, com a adesão de 7 países do leste europeu mais a União Soviética. Tanto os países do Pacto de Varsóvia quanto a OTAN estabeleceram entre suas cláusulas que uma agressão a qualquer dos seus países membros representaria uma agressão a todos os membros. A Guerra Fria está, dessa forma, definitivamente consolidada. Porém, em 1988, com a decadência do regime soviético, o Pacto de Varsóvia é extinto e 3 anos após, a própria União Soviética é dissolvida. Entretanto, mesmo com os principais motivos da criação da OTAN não existindo mais, essa aliança não se desfez. Ao contrário, continuou se expandindo e, mais especificamente, para o leste europeu, principalmente entre 1999 e 2017. Ainda que alguns acordos informais tenham sido feitos entre a Rússia e o Ocidente de que a OTAN não iria se expandir para o leste europeu, mas nada disso funcionou. Contrariando pedidos da Rússia, a OTAN incorporou em sua aliança militar ex-repúblicas soviéticas como a Lituânia, a Estônia e a Letônia, com essas duas últimas fazendo fronteira com a Rússia. Uma clara afronta à soberania russa, pois a OTAN poderia agora
alocar bases militares exatamente nas divisas russas, deixando vulneráveis suas entradas. Como se não bastasse, antigos integrantes do Pacto de Varsóvia passaram a incorporar a OTAN. É o caso da República Tcheca, da Hungria, da Romênia e da Polônia. É nesse contexto que começamos a entender o atual conflito na Ucrânia. Há alguns anos, a Ucrânia, que fazia parte da antiga União Soviética, vem sendo assediada pelo Ocidente para um posterior ingresso tanto na OTAN quanto na União Europeia. Esse flerte já seria um claro presságio de um possível conflito, pois a Ucrânia possui um vasto território de fronteira com a Rússia, além de ser uma região de confrontos históricos entre cidadãos russos ou de origem cultural russa e cidadãos ultranacionalistas ucranianos. Entretanto, o presidente da Ucrânia na época, Viktor Yanukovych, mantinha fortes laços de amizade com a Rússia, aceitando inclusive sucessivos empréstimos russos para questões ucranianas internas, cessando com isso as negociações com o Ocidente e assim se afastando ainda mais das intenções com a União Europeia. Desta forma, em 2013, protestos sucessivos, mas ainda de pequenas dimensões, começaram a acontecer na capital ucraniana, Kiev. Eram protestos que exigiam, segundo relatado pela grande mídia, o fim da corrupção e a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, mais precisamente, sua entrada na União Europeia. Os protestos foram tomando forma ao ponto de, em 2014, crescerem de amplitude e violência, havendo vários conflitos e mortes, especialmente na capital Kiev. A pressão em cima do presidente Viktor Yanukovych foi intensa, ao ponto de ter sido acertado um acordo com a oposição para que ele abandonasse o cargo de presidente e deixasse às pressas a Ucrânia, indo se exilar na Rússia. Essa guerra civil na Ucrânia foi o pretexto necessário para a OTAN mobilizar suas tropas para países do leste europeu, fazendo uma espécie de intimidação ao governo russo. Poucos dias após a deposição de Yanukovych, um comando pró-Rússia assumiu o parlamento da Crimeia, região semi-autônoma ao sul da Ucrânia, de população predominantemente de origem russa, com idioma e cultura russos. Esse parlamento se reuniu e votou favorável à desvinculação do território da Crimeia em relação à Ucrânia, e também a uma nova anexação à Rússia. Assim, um referendo aprovou a anexação da Crimeia ao território russo por uma maioria esmagadora de 96,7%. Tropas russas já haviam sido enviadas à região para dar proteção à população local, que vinha sofrendo hostis ataques de ultranacionalistas e neonazistas ucranianos. Além dos fortes laços étnicos e culturais, a Crimeia tem uma grande importância estratégica para a Rússia, devido à sua posição geográfica. A península representa uma via de acesso ao Mar Negro, a partir do Mar de Azov, que banha o sudoeste do território russo e parte da Ucrânia. É uma área de águas quentes que favorece o transporte marítimo, tanto para fins comerciais quanto de defesa territorial por parte da Rússia, que já controla uma unidade militar na cidade de Sevastopol. A Crimeia também possui uma grande importância econômica e cultural para a Rússia e para a Ucrânia. É uma região de grande produção de grãos, alimentos e bebidas como o vinho. Os portos marítimos da Crimeia são responsáveis pelo escoamento e distribuição de parte da produção agropecuária dos países vizinhos para outras nações europeias, além de serem utilizados para importação de mercadorias e matérias-primas. Devido a essa anexação, a Rússia começou a sofrer, por parte do Ocidente, alguns embargos econômicos. Em contrapartida, verbas vindas dos Estados Unidos e da União Europeia foram destinadas à Ucrânia como forma de auxiliar economicamente o país e deixar claro a sua posição contrária à anexação da Crimeia pela Rússia. O que a grande mídia não conta é o que vem acontecendo desde 2014 na região de Donbas, no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo que o presidente ucraniano Yanukovych era deposto, protestos pró-Rússia aconteciam na região leste. É onde podemos destacar
as grandes cidades de Donetsk e Lugansk. Nessas duas cidades existem quase 4 milhões de habitantes. A maioria deles se aproxima muito com a Rússia em termos étnicos, linguístico e cultural, formando uma grande massa separatista que não reconhece o novo governo ucraniano. E assim como a Rússia, essas regiões acusam o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de um golpe de Estado na Ucrânia, de ter causado os protestos de 2013 e 2014, de ter expulsado o presidente Yanukovych e de ter colocado o bilionário empresário Petro Poroshenko como presidente da Ucrânia, para ser um mero fantoche alinhado às intenções da União Europeia e dos Estados Unidos. Desde 2014, o governo ucraniano e grupos ultranacionalistas e neonazistas vêm realizando diversas incursões militares contra os movimentos separatistas de Donbás, causando mais de 14 mil mortes de civis desde então. Em sua gestão, Poroshenko assinou a primeira etapa para a Ucrânia ingressar na União Europeia. Em 2019, com o fim do seu mandato, assume a presidência da Ucrânia o ator e comediante Volodymyr Zelensky, que sempre defendeu a entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN. Para esse fim, ainda em 2019, a Constituição ucraniana é alterada. Através de uma emenda constitucional, fica formalmente estabelecido que a Ucrânia poderá ser parte integrante tanto da União Europeia quanto da OTAN, com objetivos estratégicos. Nesse ensejo, em 2020, a OTAN reconheceu a Ucrânia como um país parceiro de oportunidades aprimoradas, permitindo o aprofundamento da cooperação com seus países membros. Para agravar ainda mais a delicada situação de enfrentamento com a Rússia, em junho de 2021, Forças Armadas da Ucrânia e da OTAN realizaram exercícios navais conjuntos no Mar Negro. Percebendo a movimentação, a Rússia posicionou tropas em suas fronteiras e, em contrarresposta, a OTAN posicionou ainda mais tropas nos países membros de suas forças, próximo à Rússia. A gota d'água, porém, foi a declaração do presidente ucraniano na Conferência de Segurança de Munique, no sábado, dia 19 de fevereiro. Ele se pronunciou a respeito de uma possível volta da Ucrânia a possuir arsenais nucleares, devido, segundo ele, aos posicionamentos das tropas russas nas fronteiras russo-ucranianas. Assim, todos os elementos estavam postos no jogo para uma ofensiva russa. Agressões constantes desde 2014 aos cidadãos de etnia russa na região de Donbás, a expansão irredutível da OTAN para o leste europeu, a intenção da Ucrânia em fazer parte da OTAN e reativar o seu arsenal nuclear. Foi então que, na manhã de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia inicia o que o Kremlin chama de Operação Militar Especial em Donbás, onde mísseis russos atingiram vários alvos militares na Ucrânia. Dessa forma, teve início o conflito que todos temiam que começasse. Desde então, a Rússia vem sendo demonizada, hostilizada e boicotada por todos os lados. A grande mídia mundial com só discurso do conflito, a versão ocidentalizada, imposta pelos Estados Unidos e Europa, enaltecendo a Ucrânia e fazendo do presidente Zelensky um herói nacional. Dessa maneira, a grande mídia joga a opinião pública mundial contra o governo russo e os cidadãos russos de uma forma geral. As Big Techs, inclusive, donas das maiores empresas de tecnologia e redes sociais do mundo, estão permitindo agressões e discursos de ódio contra os cidadãos de origem russa, enquanto eliminam todos os canais, páginas e sites das agências de notícias russas de suas plataformas. O Ocidente já implementou os mais sérios e graves embargos e sanções econômicas à Rússia, tentando asfixiar sua economia, o que vem sendo chamado de guerra econômica, incluindo aí o boicote ao petróleo russo, às suas commodities e aos demais produtos. Com isso, toda a população russa sofre e se vê numa situação bastante difícil. Quase 300 das principais empresas do mundo já deixaram a Rússia, entre empresas de tecnologia, empresas aéreas, de cosméticos, de alimentos, de vestimentas e muitas outras áreas, além de corte no envio de peças e suprimentos para montagens de automóveis, aeronaves, computadores e eletrodomésticos.
O desemprego e a recessão já estão assolando a população russa. Muitos países, devido às sanções, já estão sentindo reflexo no aumento dos combustíveis, do pão, dos alimentos em geral e, consequentemente, da inflação mundial cada vez mais crescente. É importante ressaltar que a Rússia se desenvolveu muito nos últimos anos, explorando as suas potencialidades no petróleo, no gás natural e nos metais preciosos. Também possui uma grande e sofisticada indústria de armas de altíssima tecnologia, dentre outros avanços, acumulando dessa forma recordes sucessivos de crescimento e desenvolvimento. Nesse contexto, não podemos nos esquecer da China, que é a nação com maior crescimento econômico do mundo nos últimos 25 anos, cuja economia é muito forte no setor da agricultura e imbatível em tecnologia industrial. 20 dias antes da ofensiva russa na Ucrânia, esses dois gigantes lançaram, na manhã do dia 4 de fevereiro de 2022, em Pequim, um comunicado em nível global proclamando a nova ordem mundial multipolar. Todo esse avanço e poderio vem causando uma forte inquietação nas forças econômicas ocidentais, o que, de certa forma, explica a expansão da OTAN para além dos países europeus ocidentais e a sua hostilidade para com a Rússia e a China, usando países e regiões estratégicas para atacar essas duas potências, como está acontecendo com a Ucrânia em relação à Rússia e Taiwan em relação à China. A verdade é que ninguém gosta de guerra. Sabemos que os que mais sofrem numa guerra são as populações civis. Porém, o mundo é historicamente desenhado através de conflitos, de guerras e revoluções, quebra de paradigmas, destituições de impérios e surgimento de outros, rupturas de ordens mundiais para o aparecimento de outras. Estamos, e o tempo dirá se para o bem ou para o mal, presenciando exatamente isso em nossos dias, o surgimento de uma nova ordem mundial nesse exato momento. Toda ruptura econômica global gera impactos profundos, até que o mundo aprenda a conviver e se adequar ao novo estado de coisas. Essa guerra, diferente de todas as outras, não é uma guerra comum. Esta é uma passagem histórica, uma transição global para uma reconfiguração de forças. As cortinas se abrem para um novo mundo, onde antes tido como países emergentes, China e Rússia agora passam a se colocar como duas das mais fortes potências econômicas e militares do globo, independentemente da vontade do Ocidente e de suas sanções, boicotes e sabotagens. Não se pode parar a grande roda da história. Esta guerra poderia sim ter sido evitada, se o Ocidente aceitasse o fato de que o mundo é múltiplo e plural, se o Ocidente parasse de medir com a sua régua países de culturas diferentes da sua, se o Ocidente aceitasse que o mundo não precisa sempre estadunizar-se, ou sempre europeizar-se, mas além disso, russificar-se, africanizar-se, achinesar-se, abrasileirar-se. Outras potências mundiais surgem, assim é a história, e não precisam ser exatamente potências dominadoras, estranguladoras de outras potências, mas potências que se autoajudam, que cooperam para um bem comum, o desenvolvimento global como um todo. Mas infelizmente ainda temos muito a evoluir como seres humanos, pois a dominação, a subserviência e a ganância ainda imperam entre os líderes globais, em detrimento de bilhões de pessoas que só querem ter uma vida de paz e de qualidade. Vivemos todos no planeta Terra. Somos todos uma só raça. Ou aprendemos a conviver pacificamente com as nossas diferenças, que é isso que nos torna tão especiais, e com a possibilidade de que todas as nações e povos têm o direito de um lugar ao sol, ou nos autodestruiremos em breve. A escolha é nossa. Que Deus nos ajude.